Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação, pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Estamos juntinhos aqui para continuarmos na nossa jornada. É uma jornada feliz, como diz a Bíblia, não é? Com certeza. Que Jacó fez uma jornada feliz. Olha, ouvintes, não há, queridos, nada mais bonito, mais feliz do que a gente percorrer a palavra de Deus, não é? Como estamos fazendo, versículo por versículo, um por um, devagarzinho, explicando, não é? Tendo aí uma direção do Espírito Santo para a gente poder entender. E é uma bênção mesmo, viu? Olha, se você puder nos acompanhar, esteja conosco, porque todos os dias estamos aí seguindo nessa jornada, não é? Já fizemos o comecinho só do Velho Testamento, só o suficiente, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, para que os ouvintes pudessem entender a criação do universo, a criação do ser humano, e o momento em que o ser humano decidiu viver longe das orientações de Deus. E aí já pulamos para o Novo Testamento, que é quando Jesus chega à Terra, quando o nosso Deus Todo-Poderoso se faz carne e vem na Terra para iniciar a execução do plano de salvação do ser humano. Então, essa maravilha, começamos aí no Novo Testamento, no primeiro livro, né, no Evangelho de Mateus, e já lemos todo Mateus, todo Marcos, já estamos agora no Evangelho de Lucas, né, o terceiro Evangelho, no capítulo 12. Então você já abre aí a sua Bíblia, que nós vamos continuar de onde paramos, né, no programa passado. Lucas capítulo 12, versículo 49. Notou aí? Lucas capítulo 12, versículo 49. No programa anterior, nós ficamos aqui num trecho muito interessante, um trecho muito forte que diz sobre o servo vigilante, não é? Jesus ele nos ensinando como é importante a gente estar atento, não é? Às coisas de Deus, e a gente está realmente servindo a Deus, buscando a vontade de Deus, não é? E nós falamos aí, o Espírito Santo falou fortemente essa questão do servo, né? Que sabendo da vontade de Deus, faz ao contrário, né? E aqui, Jesus ele vai enfatizar mais ainda essa divisão que ele vai fazer, no sentido de que a gente vai entender direitinho que divisão é essa, né, missionário? O título, qual é o título da passagem? Jesus traz fogo e dissensão à terra. Olha, dissensão, quer dizer, dissensão, divisão, né? Divisão. Então, Lucas 12, capítulo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Eita, ó, que Jesus falando pela primeira vez assim, vim Sim, lançar fogo sobre a terra, né? Olha. Tem, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Olha aí, quer dizer, Jesus ele tinha um batismo. Que é isso, pastor? Jesus já não foi batizado nas águas, né? Mas o batismo aqui, queridos, vamos lembrar que a palavra batismo significa em grego mergulho, não é?
Então Jesus está dizendo, vamos traduzir aqui: tenho, porém, um mergulho com o qual hei de ser mergulhado, né? Tenho um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto eu fico angustiado, né? Até que o mesmo se realize. Lembre-se que aqui Jesus está falando de quê, pastor? Está falando que ele vai aqui a caminho da cruz, né? Da crucificação, e que ele será então morto naquela cruz e passará 3 dias mergulhado na morte, morto, né? E depois no 3º dia vai ressuscitar, né? Então Jesus está dizendo que ainda resta a ele esse momento, e é um momento triste, por isso que ele ficou angustiado, porque é um momento também, né, missionária, que ele recebeu naquela cruz todos os pecados, todas as doenças das pessoas, né, que viviam na época dele e que vivem hoje. E que viverão amanhã, né? Tudo depende de você crer que ele já levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras foram sarados. Isso, das suas feridas. Isso está em Isaías, o profeta que escreveu 700 anos antes de Jesus nascer, né? Lá em Isaías capítulo 53, quando a gente for para o Velho Testamento, nós vamos ler isso. Então, aqui Jesus estava prestes, ele estava agoniado também, né? Porque naquela cruz, no momento que ele recebe o pecado de todas as pessoas, naquele momento, pela primeira vez em toda a história e única vez, o Pai se afasta do Filho. O Pai se afasta da palavra, porque ali estava Jesus recebendo o nosso pecado. Então, por isso que Jesus diz que estava aguardando esse batismo e estava angustiado, né, com isso. Agora, pastor, o que isso tem a ver com vir trazer fogo sobre a terra, não é? Vamos ver no 51, o que Jesus vai dizer. Supondes que vim para dar paz à terra. Não, eu vos afirmo antes divisão. Eita, que divisão é essa que Jesus veio trazer? 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Eita, pastor, que história é essa? Como é que Jesus veio causar divisão? Eu pensei que Jesus viesse causar união, né? Muita gente diz isso, né? Outro dia, há pouco tempo atrás, uma pessoa conhecida me mostrou um vídeo de uma moça falando lá de tolerância, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, que não era para ninguém querer dividir, né? A moça chegava a dizer assim no vídeo: parem de ficar dizendo que algumas pessoas vão para o céu e outras vão para o inferno, porque religião significa união. A moça disse assim mesmo no vídeo. Que pena. E na hora o Espírito Santo apertou o meu coração, né? Tão triste, porque né? Veja que, primeiro, né? Primeira falha de conhecimento. Agora, é engraçado, missionário, que muita gente culta assistiu esse vídeo e todo mundo engoliu esse. Primeiro, religião significa união. Não, está errado. Religião, queridos, vem da palavra em latim chamada religare, que quer dizer você religar-se a Deus, você reestabelecer uma ligação que foi quebrada. Então, religião vem de religare, quer dizer assim, você estava desligado da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, e você quer se ligar de novo. Então, religião não quer dizer união das pessoas, quer dizer você se religar a Deus. Primeira coisa errada. Segunda coisa errada é que a pessoa dizia, numa linguagem jovem, descolada, aí conquista muita gente assim: pare de dizer que pessoas vão para o céu e vão para o inferno, né? Todo mundo vai ficar bem. Mas aqui Jesus, vou repetir que a missionária leu um negócio muito forte aqui. Não sei se você percebeu, ouvinte, mas em Lucas 12:51, Jesus está falando. Ninguém está falando que ele falou. Não, Jesus ele está falando. Está dizendo assim: supondes que vim para dar paz à terra. Você pensa que eu vim
da paz à terra, é isso que ele está dizendo. Está dizendo. Ele disse não. Português bem facinho. Bem fácil, né? Não, eu não vim dar paz à terra. Eu vim trazer divisão. E aí ele diz, estarão numa casa, 3 de um lado, 2 do outro. E é o que acontece, não é? Não é o que acontece? Muitos filhos, quando aceitam entregar o governo de Jesus entregar a Jesus o governo de suas vidas, aí muitos pais põem o filho para fora. Ou então fica perseguindo, fica zombando, né? E aí, irmão? Crente, tudo bem, agora irmão? É crente, não vai mais brincar. Brincando, os amigos se levantam contra, né? Às vezes a esposa entrega o governo de sua vida a Jesus. Aí o marido fica... fica falando, fica zombando. Ou o contrário, o marido... né, eu já conheço pessoas que é o marido que aceitou Jesus e a esposa não acha ruim. Não sabe ela que ruim seria se ele não aceitasse Jesus. Já pensou, missionária? Eu já vi esposas falando assim, meu marido não é mais o mesmo. Bom era antes que ele bebia, ia pra farra comigo, ia pra gandaia e tal. Mas a pessoa não tem noção da bênção que recebeu, né? Um homem que se entrega a Jesus preferia o marido bêbado, né? Mas se ele for fiel a Jesus, vai ser fiel a ele. Amém. Então vejam, queridos. E vice-versa. Então, assim, não entre nessa filosofia, né, missionária, de todos os caminhos levam a Deus, tá tudo bem, viva como quiser, não haverá prestação de contas. Mas haverá. Né? Isso é tudo que o diabo quer que a gente acredite, para que a gente leve uma vida sem considerar a vontade de Deus, né? Apenas vivendo do jeito que a gente quer. Então, tá aqui Jesus dizendo, isso aqui escandaliza muita gente, né? Tem pessoas que quando tomam conhecimento disso, dizem, puxa, então é por isso que existe nas casas essa divisão, porque quando você entrega, não é, o governo de sua vida a Jesus, você assume uma posição, né, missionário? Certas coisas que você fazia, você deixa, porque o Espírito Santo que entrou no seu coração, você não se sente mais confortável, né, em fazer aquilo. Então é uma bênção, realmente é uma divisão, mas é uma divisão necessária, né? Que é natural pelo seu comportamento, né, missionário? Não é a gente que procura se separar das pessoas. Na verdade, são coisas que a gente não pode fazer mais, que acabam fazendo as pessoas ficarem, não quero mais ser amigo do Joãozinho, não, porque ele agora está todo crente. Só quer fazer as coisas direitinho, né? Só vive na igreja? Só vive na igreja, não quer mais ir pra farra, não quer mais trair a esposa. Isso aí, não quer só mais vive na igreja, porque as pessoas vão à igreja por obrigação no domingo. Verdade. E eles não entendem que quando a gente está indo na igreja, o evangélico, o crente fiel, ele não está indo por obrigação, ele está indo para louvar a Deus. Se alimentar da palavra. Fazer o espírito comer, né? Se alimentar o seu espírito da ouvir Deus falar com Deus, ele. Ouvir Deus falando. É bom demais. Glória a Deus. Então, o versículo 54 agora tem um título, né? Os sinais dos tempos. Eita, vai falar dos últimos tempos. Vamos ver. Disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que já vem chuva, e assim acontece. No 55. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calor, e assim acontece. 56. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? 58. Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Então Jesus dizendo aqui que as pessoas na época dele, e hoje não é diferente, sabiam identificar os sinais do clima, não é? Então, vai fazer começou sol. a nublar, vai chover.
vem o vento sul, então vai fazer calor lá em Israel, né? E as pessoas sabiam identificar, mas não estavam sabendo identificar um importante sinal dos tempos, que era a chegada do Messias, né? Jesus estava chegando, cumprindo ali as profecias do Velho Testamento, tudo que tinha sido dito a respeito dele. No entanto, ninguém estava sabendo identificar esses sinais dos tempos, que ele nasceu em Belém, que ele disse que ia morrer na cruz, aquilo que ele estava pregando para as pessoas, aquilo ali eram sinais que a pessoa que conhecia as Escrituras era para perceber, não é? Era para imaginar, olha, ali vem o Messias, mas ninguém estava conseguindo entender esses sinais, né? E depois Jesus diz, olha, é importante também a gente não entrar em demanda, não é? Ou seja, a gente não esperar deixar um problema crescer, não é? Como eu disse aqui da justiça, né? Sem antes a gente tentar negociar, sem antes a gente tentar resolver o problema, não é? Dizendo, mostrando para a pessoa a nossa boa intenção em resolver, tentando uma solução, sem deixar que a coisa estoure na justiça, não é? Por exemplo, como Jesus está dizendo aqui. Então ele está nos orientando a, se possível, faça um acordo, não é? Com aquela pessoa, aquela empresa para quem você deve, não é? Ligue, tente fazer um acordo. Se não houver condições, aí paciência, espera até que você consiga juntar dinheiro e da próxima vez não busque do Senhor sabedoria para não se meter em confusão. Mas aqui ele dá essa dica que é muito interessante, né? E com isso a gente encerra o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, né? Vamos aí para o capítulo 13 agora. Então, Lucas, capítulo 13, versículo 1. Qual é o título aí, senhor? A morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. 2. Ele, porém, lhe disse: pensai que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? 3. Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Eita, vou ficar com essa palavra final aqui. Quem não se arrepender... Foi forte, né? Mas pastor, missionário... O que quer dizer esse texto? Então até um pouco meio confuso. Jesus está torre dizendo, que caiu, né? Porque aqui o que aconteceu? Tinha um pessoal, um grupo de 18, né? Galileus. Quem eram os galileus? Era o pessoal que nascia na Galileia, né? Então, a Galileia era uma terra, queridos, bastante pobre. Era uma terra que era muito desconsiderada, né, pelo resto do Israel. As pessoas diziam: da Galileia não vem nada de bom, né? Num lugar que não era muito, que não tinha uma boa fama dentro de Israel. Mas esses 18, eles estavam lá fazendo sacrifícios, né? E não eram sacrifícios ali aprovados por Deus. E o que aconteceu? Desabou essa torre. E aí, eram sacrifícios de sangue. Aí o pessoal, os discípulos e o pessoal estavam dizendo a Jesus: olha, Jesus, como quem diz assim, a torre desabou neles porque eles estavam desobedecendo a Deus, praticando um pecado grave. E aí Jesus está dizendo: olha, vocês pensam que vocês aí, se vocês não se arrependerem das coisas que fazem, vocês estão melhores do que aqueles que morreram, né, quando a torre caiu? Não estão, não. Jesus diz, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Quer dizer,
Aqui Jesus deixa claro que haverá uma prestação de contas. Todos estão mortos. Que todos nós, queridos, precisamos nos arrepender diante de Deus. Pastor, o que é arrepender? É a gente ficar triste com alguma coisa que a gente fez? Também. Mas se ficar só triste e continuar fazendo, aí é remorso, né? Não é arrependimento. Arrependimento, a gente fica triste com uma coisa errada que a gente fez e busca deixar de fazer. Busca, né, o poder de Deus, a força de Deus para nos ajudar a parar de fazer aquilo. Então, Jesus aqui, queridos, ele está afirmando. Marque aí na sua Bíblia, se você puder, esse versículo, esse capítulo 13 de Lucas, né? Versículo 4 e 5, onde Jesus está afirmando claramente que se não houver um arrependimento da parte da pessoa, arrependimento de quê, pastor? Do tempo que você passou longe da orientação do Pai, de Deus, né? Das coisas que você está descobrindo na palavra de Deus. Eita, isso aqui não era para eu fazer, rapaz, e eu faço. Né? De todo pecado, você se arrepender mesmo, sabe? Você rejeitar, eu não vou mais fazer isso, não, em nome de Jesus. Me ajuda, Espírito Santo, né? A não cair mais nessa tentação, nesse vício. Se é pornografia que você vê na internet, se é cigarro, se é bebida, se é o vício do adultério, da paquera, né? Um jogo. Uma mulher casada, um homem casado e vive paquerando todo mundo. Jogo. Um jogo, né? Um vício, jogo do bicho, joga todo dia. Sonhei com avestruz, joga no porco. Sonhei com a picanha, joga no boi. Não sei nem se tem boi, né? Mas joga no coisa. Então, assim, e vive uma vida mística, né? Se libertar da superstição, né? Olha o gato preto, segura. Olha a escada. Olha não sei o que. Não entre com o pé direito. Essas resinhas, né, que tem agora no WhatsApp. Essas resinhas. Passe para 8 pessoas que o Espírito Santo vai lhe abençoar. Ele não vai abençoar, não. Vai abençoar mesmo, né? Com isso aí. Ele, para te abençoar, você só precisa abrir o coração para ele. E obedecer a palavra de Deus. Somente. Pode então, mandar 1000, né? 1000 mensagens não vai adiantar. Então, queridos, aqui Jesus está falando mais uma vez aquele caso que eu comentei, né? Que é realmente o que o diabo quer, né? Que a pessoa fique dizendo, não, rapaz, besteira, não precisa se arrepender, não. Tá bom assim mesmo, né? Viva como você quiser, né? Faça como você quiser, né? Que aí tá tudo bem. Então, veja só, veja no versículo 6 como isso se interliga aqui. Qual é o título aqui, missionário? A parábola da figueira estéril. Bora. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor. Quem cultivava as uvas. Vinha é plantação de uva, né? Ele tinha uma figueira, que dá uma árvore que dá o figo, né? Plantada no meio de uma plantação de uva. Aí ele disse, foi procurar lá o fruto na figueira, não tinha. Ele falou então ao agricultor que cuidava das uvas. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. E ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Adubo, né? Se vier a dar fruto, bem, se não mandarás cortá-la. Se vier dar fruto, bem está, né? Então, tá aí, né? Ver. É o Senhor dizendo pra gente o quê? Quando a gente não se arrepende, a gente é similar, é parecido com uma figueira sem fruto, uma árvore que não dá fruto. E aí, o que diz aqui a parábola? Olha, o Senhor da terra já queria cortar essa figueira, né? Porque não estava dando fruto. Ele diz, olha, eu já venho aqui há 3 anos, há um tempo, né? Toda vez ela não dá fruto. E aí, o que diz ali quem está cuidando das uvas, né? Fazendo o papel aqui de Jesus? Não, deixa eu cavar mais as raízes, né? Deixa eu colocar adubo, que é o que Jesus faz. A pessoa
nega, não é, receber essa palavra, a pessoa não quer saber, aí Jesus nunca desiste, né, missionário? Ele fica mandando pessoas, fica adubando, né, a vida daquela pessoa, para ver se dali vai conseguir sair algum fruto, né? E aí, infelizmente, acontece Ele não dia, desiste de você, né? desiste, Jesus não desiste. Tem um louvor que diz, né? Ele não desiste de você. Né? Mas chega um dia que a pessoa, ou Jesus volta, ou a pessoa vai embora para outra vida, né? Vai morrer. E aí é quando a árvore é cortada, né? Aí acabaram-se as tentativas, como nós falamos no programa passado. Então, por isso que foi tão forte, né? Foi realmente muito forte. Então, queridos, é isso. Vamos nos concentrar nessa necessidade de arrependimento para que o nosso Paizinho amado possa lavar a nossa vida no sangue que Ele derramou naquela cruz. Veja que aqui não é para você ficar triste, é para ficar triste, missionário? Não. Jesus falou isso para humilhar a pessoa? Não. Ele falou para que a pessoa se Todos nós converta, estamos livres a erros. E a se arrepender. Ele falou porque ele tem a intenção de salvar. O que você não deve fazer é não passar nem um minuto após pecar, pedir perdão a Deus. Se arrepender e pedir perdão. Não sair nem de casa sem pedir perdão a Deus. Amém. Um amigo nosso, missionário, ele diz isso. Olha, não saia nem de casa. Amém. Se você pecou e se arrependeu e, né? Peça imediatamente perdão. Amém. Glória a Deus. É isso, queridos. A gente tem que estar ligado nisso e essa pregação, essa mensagem de Jesus. Porque, pense, missionário, se Jesus não quisesse salvar, ele ficava calado, não dizia nada, né? Dizia assim, não vou falar nada, vou deixar que o povo continue vivendo como quer, né? Mas se Jesus não quisesse salvar, ele não colocava evangelistas, missionários, pastores, os programas que nossos colegas aqui na rádio, fazem na aqui TV, na rádio, em outras rádios. Se ele não quisesse salvar, ele não tinha nem vindo na Terra. Né? Para quê? Passar por essa humilhação que ele passou, sendo Deus Todo-Poderoso, né? Então, queridos, alegria no seu coração. A gente sabe que esse tipo de palavra, nós aqui não estamos escolhendo, estamos lendo a Bíblia na sequência. Na sequência. Então, é o que vem, vai direto para o seu coração, a gente ministra. Então, não é para você ficar triste, é para você ficar feliz pensando, poxa, existe um Deus que me ama e que quer me transformar, né? Então, amém. A gente vai agora para um pequeno intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta, não é? Fica aí com esses louvores abençoados. Já a gente volta para o segundo bloco do programa, tá bom? Até já. Até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Amém. Então, nós estávamos
nós paramos, né, no primeiro bloco, Foi. uma coisa forte aqui, né, que foi Lucas capítulo 13, nós lemos até o versículo 9, né? Já pensou, pastor? Tem gente amando a gente e tem gente com raiva da É gente. verdade, mas lembre-se que o mensageiro não merece castigo, né? Pancada. Pancada. Então aqui a gente está ministrando, não é a nossa opinião. Imagine, fazer um programa, tem muitos programas de rádio, missionário, com a opinião da pessoa, né? Tem a opinião analista político, né? Futebol, né? O né? time tá fraco. Sobre o time, economia, né? né? Agora, sobre Deus, queridos, aqui é só a palavra de Deus. Então, assim, não adianta você ficar chateado, assim, puxa, Deus, eu não concordo e tal, porque Deus, quando nos fala, assim, pra gente se arrepender, não é? Se entregar. É pra gente também, né? É pra gente também, tá? A gente tá lendo pra você e pra nós. Nós somos conservos, não é? Diz a palavra. Servos de Deus iguais. Eu estou adorando fazer esses programas, porque eu já tinha lido a Bíblia 4 vezes e agora entrei na 5ª. Glória a Deus, tá vendo como é bom? Então a gente vai fazendo aqui cada dia a gente aprende fino, mais, né? Que nem caçar piolho, vai fazendo o pente porque fino. Porque a palavra de Deus se renova cada dia. É muito bom, né? É uma aventura. Pense que o pessoal pula da ponte, né, naquele elástico amarrado no pé, né? O outro pula de paraquedas, buscando aventura. Aventura é você ler a palavra de Deus é muito e bom. receber esse alimento espiritual, né? Cada vez que você lê, né, uma nova luz se abre nos seus olhos. Você vê uma nova vida. É verdade. É um novo entendimento. Né? Cada dia é uma surpresa, né? É uma surpresa. A gente não sabe, você não pensa que a gente vai lendo antes para. Não, a gente vai também sendo surpreendido aqui pela glória de Deus e isso é muito bom, né? É uma maravilha do Senhor. Bom, então nós vamos continuar. Nós estamos em Lucas, capítulo 13. Vamos para o versículo 10, né? O título diz assim: Cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Olha, porque sábado era o dia oficial, né? Que os judeus paravam de trabalhar, de acordo com os 10 mandamentos, iam para a sinagoga para aprender as escrituras, né? E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vamos entender. Isso significa que não era uma doença. Não estava doente fisicamente. Né? Existem pessoas que ficam com problema de coluna, ficam encurvada, mas essa mulher que estava há 18 anos com esse problema, a Bíblia relata que ela estava possessa, no versículo 11, né? De um espírito de enfermidade. De onde aí nós deduzimos que existem enfermidades que são fisiológicas mesmo, né? Que são teve doenças, um problema de coluna, uma doença, vamos dizer né? assim. Tem uma causa física. E existem doenças que a pessoa está doente, mas não tem um problema físico. É um espírito aparentemente tem um problema físico. Porque ela vai estar encurvada, vai estar manca. Porém, a causa é espiritual. E aí o que aconteceu? Ela estava lá na sinagoga. No verso 12. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Eita, o que aconteceu aí? Então, o que aconteceu? O espírito de enfermidade foi embora. Porque Jesus disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Foi embora. Mandou embora. Era o próprio nome, era eu sou dizendo ali, vai embora. O próprio Jesus mandou, vai embora. A gente manda em nome de Jesus, né? Como Jesus ensinou em Marcos, né? Quem nos acompanhou aí na leitura do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, no finzinho, você consegue ver bem direitinho Jesus ensinando essa autoridade, né? Mas aí, quando Jesus fez isso, se a gente estivesse na sinagoga, o que a gente faria? Glória a Deus! Que maravilha, né? Foi curada. O poder de Deus operando. Mas veja qual foi a reação do pessoal. Mas as pessoas vão aceitar Jesus agora, porque vão ver o poder dele. Né? No verso 14. Ou
ou chefe da sinagoga, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado. Indignado. ele ficou bravo. Você ouviu isso? Indignado de ver que Jesus curava no sábado. Se ele fosse nordestino, ia dizer que ficou bravo. Ficou bravo, né? Com raiva. Ficou com a gota serena, como diz, né? Disse à multidão, olha o que disse o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga disse o seguinte: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Olha aí, por que ele está dizendo isso? Porque existe um mandamento, né, dos 10 mandamentos, de Deus dizendo, olha, vocês no sábado não vão trabalhar. Vocês vão reservar o sábado para me buscar, me adorar. Porém, a Bíblia nos ensina, queridos, que esse mandamento não foi criado por causa de Deus. Deus criou esse mandamento para que o homem, o ser humano, na sua ganância, não trabalhe todo dia para acumular coisas para si. Então Deus disse, olha, você não pode trabalhar todos os dias e me esquecer, não. Você tem que ter um dia na semana para dedicar a mim, para me adorar, para ouvir a minha palavra, para ler, para ajudar os irmãos. Você tem que ter um dia. Então foi por isso que Deus falou, você não vai trabalhar no sábado. Mas aqui, Jesus não estava trabalhando. Não. Né? Ele estava curando, libertando pessoas de demônios. Né? Jesus não estava aqui acumulando dinheiro para ele, né? Dizendo assim, não, eu vou ali cuidar da terra, eu vou cuidar do gado porque eu quero que nasça mais gado. Não. Jesus estava libertando uma pessoa opressa, não é? De demônio, de um espírito de enfermidade. Então, veja como Jesus ficou chateado com esse chefe da sinagoga. No verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Olha, hipócrita. O que é hipócrita, missionário? É aquela pessoa, fala uma coisa e faz outra. Faz outra. E reclamando que Jesus curou a mulher enferma de um demônio, mas Jesus dizendo, mostrando a eles o pecado deles. Olha, se um boizinho seu, um jumentinho seu, que nem ser humano é, se ele ficar preso no sábado, você vai lá, você dá de beber a ele, né? Aí Jesus no 16 diz o quê? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? 17. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Finalmente se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Glória a Deus, né? Finalmente, os adversários de Jesus se envergonharam, né? Dessa vez, você se envergonhar de alguma coisa é o princípio do arrependimento, né? Se você ficar só envergonhado e não avançar, não vira arrependimento. Vai ficar ali mesmo. Vira só remorso. Mas se a pessoa avançar e se arrepender, aí é tudo que Jesus quer na nossa vida, né? Então, glória a Deus. Boa essa lição de Jesus, né? Muito bom. Vendo aí que o pessoal estava idolatrando o sábado, uma sabadolatria, né? Então, uma coisa horrorosa. Vamos aqui no verso 18. Por isso que Jesus vai acabar com essas ordenanças, viu? Principalmente com o sábado. A gente vai ver quando chegar na carta aos Colossenses. Mas vamos lá. Por enquanto estamos aqui em a parábola do grão de mostarda. É o versículo 18. E dizia a que é semelhante o reino de Deus, e a que o comparareis? E semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se em seus ramos. Olha que bonito. Dizendo que o grão de mostarda a gente já viu, né, missionário? Que é pequenininho. É do tamanho de um grão de areia quase, né? Bem pequenininho. Pequenininho. Então você planta aquele grãozinho de mostarda e dali nasce uma árvorezinha capaz de receber aves e que as folhas delas são ninho, né? bem grandes, as folhas. É fantástico. Então assim o reino, Jesus diz, ó,
Aqui é semelhante ao reino de Deus, o governo de Deus, né? É assim, começa pequenininho na pessoa, com um pouquinho de fé, né? Como Jesus disse, basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí essa fé vai operando, a presença de Deus vai chegando, vai enchendo a pessoa, vai transbordando, vai transformando. E ali a pessoa, ela se transforma aquela sementinha de nada, não é? Quando você vai ver, a pessoa está sendo uma bênção nas mãos de Deus, frutificando e dando abrigo para as aves, quer dizer, para outras pessoas. Aquela pessoa que começou fraquinha, devagarzinho, de repente é usada por Deus, né? E ali ela vai trazer bênçãos para outras pessoas, né? Que maravilha. Versículo 20. A parábola do fermento. Disse mais: a quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Pronto, mesma coisa, né? Aqui compararei o reino de Deus, o governo de Deus na nossa vida. Do mesmo jeito, se uma mulher colocar escondido um fermentinho, né? Dentro da farinha e não disser nada, daqui a pouco a farinha está toda levedada, quer dizer, está toda... O fermento, pouquinho, atinge toda a farinha, né? Faz crescer, fica levedada. Mesmo pouco. Assim é o reino de Deus. Basta você... Por isso, ouvinte, você que diz que é todo errada, pastor, eu tenho uma vida toda torta, não dá para mim não. É com você que Jesus está falando. Né? Você só precisa ter um pouquinho de fé para começar, para que o poder de Deus possa agir. Como estás. Venha como você estiver, porque, engraçado, essa vinde como estás não tem na Bíblia exatamente essa frase. É verdade. Uma coisa que muita gente... Mas ele disse, vinde como estás, em outras palavras, quando ele diz assim, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Isso, exatamente. Eu não vim chamar o bonzinho, eu vim chamar o pecador. Você veio chamar sofrendo, o pecador, é quem está pecando. Quem está pecando. É do jeito que a pessoa está. Eu vim chamar quem está bebendo muito. Eu vim chamar quem está doente. É verdade. Eu vim chamar quem está brigando com sua esposa. Isso. Eu vim chamar a esposa que está brigando com o marido. Eu vim chamar o enfermo. Eu vim chamar. É isso mesmo. As coisas loucas do mundo. Para como ele diz, os sábios. Como ele diz mais adiante. Amém. Você é uma coisa louca desse mundo, pronto. Então é com você que Jesus está falando, né, meu irmão? É verdade. Bom, muito bem. Vamos então para o próximo versículo, é o versículo 22, né? Qual é o título? A porta estreita. Isso é bom. É verdade. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. 25. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticai iniquidade. 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes que no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Que horror. Tá vendo? Olha aí. Jesus está falando aqui para toda aquela pessoa que realmente está... O que é a porta estreita, missionário? Vamos pensar. O que é uma porta estreita, né? Uma porta apertadinha, né? Só dá para passar a pessoa, né? Não dá para passar a pessoa cheia de coisas. Imagina uma pessoa com uma caixa na mão. Não dá para passar uma porta estreita? Não. Só a pessoa. Então, o que representa só pode isso? Passar de ladinho. De ladinho. Jesus está dizendo assim, olha, a gente, com nossos pecados, com nossos vícios,
com nossas maldades, mentiras, com as iniquidades que Jesus está. O que é iniquidade, pastor? É o contrário de equidade. Equidade é justiça. Iniquidade é injustiça. Então, se a gente tem as nossas mentiras, né, nossas pornografias, nossas malícias, nossos enganos, a gente muitas vezes pensa, não, mas eu vou passar. Na hora lá de prestar contas a Jesus, não passa, né, missionária? Não tem um jeitinho brasileiro. A porta é estreita, né? Quer dizer, cheio dessas bugigangas que a gente falou de mentira, traição, feitiçarias, adoração a outros deuses, idolatrias, né? Pornografias. Não passa. Não passa porque a gente tem que largar essas coisas para passar pela porta. E temos que ter cuidado com a idolatria. Porque tem gente que pensa que idolatria é só a outros deuses, mas tem gente que idolatra seu filho, tem gente que idolatra seu esposo ou esposa, ou um filho, ou uma tia, ou até mesmo um jogador de futebol, um cantor. É verdade. Então veja, Jesus vai nos ajudar, sim. Mas ele diz no verso 24: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então esforce, você tem que se esforçar. E ele diz: pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aí ele vai dizer, né? Mas Senhor, nós não tivemos contigo, comíamos e bebíamos na tua presença. Quer dizer, pessoas que estão na presença de Deus hoje, mas estão praticando iniquidade, quer dizer, estão vivendo uma vida dupla, sobre uma parte sobre o governo de Jesus e outra parte sobre o governo do mundão. Ele diz que a gente vai ver Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas, né, mas vós lançados fora. Já quer dizer, pensou? mas a pessoa não vai estar ali junto, não vai passar para onde está Abraão. Ele falando aqui com o povo de Israel também, dizendo: olha, vocês vão ver Abraão, rapaz, que é o pai de vocês, é o pai do povo de Israel. Isaac, que foi o filho dele. Quando ele... Jacó, que é Israel, Deus mudou o nome para Israel. Vocês vão ver os profetas, mas vocês que são povo de Israel vão estar lançados fora. Aí no 29 Jesus vai falar da gente. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Olha aí, o que é isso aí? Gente, Jesus está dizendo: olha, povo de Israel, vocês não me reconheceram como Messias, como Salvador esperado. Vocês estão perdendo, porque vai vir gente do Ocidente e do Oriente. Do Ocidente somos nós, né, missionário? É verdade. Pessoas aqui, o Brasil está no Ocidente, lá em relação a Israel, né? E aí, repare só, e essas pessoas como nós, que não somos por nascença do povo de Israel, nós vamos sentar, tomar lugar à mesa no reino de Deus. Adotivos do Senhor. E Jesus dizendo: e vocês, rapaz, dizer, meu irmãos, povo, né? Irmãos, é adoção de filho mesmo, de Deus, que a Bíblia diz, adoção, filhos adotados. E o próprio povo de Israel, Jesus falando: vocês vão pessoas virão de outros países que não tem nada com a gente e vão aceitar o Deus de Israel. E vocês de Israel não me aceitaram, é o que Jesus está dizendo. Por isso que Jesus termina dizendo: olha, contudo, mas porém, todavia, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Isso aqui Jesus está dizendo, queridos, que nem sempre quando a gente chega primeiro na fé, né? Significa que seremos mais cheios do Senhor, mais abençoados. A antiguidade não é posto, né, diante de Jesus, porque depende muito e mesmo que a gente tenha 20 anos, 10 anos. Quanta gente a gente conhece missionário aqui, às vezes está há 15 anos, já confessou Jesus há 15 anos, mas ainda leva uma vida fria com Jesus, distante. Ainda não se batizou. Diz que precisa se preparar. Já pensou? Mas não precisa se preparar. Já tem pessoas quem crê e for batizado. Não é? Tem pessoas que estão há 2 anos só, há 1 ano só. Aí já se batizou. Já está lá na frente, está batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, fazendo a obra de Deus de alguma maneira, ministrando a palavra, sendo cheio do Senhor.
a família sendo tocada, convertida. Então, queridos, é muito importante isso, né, missionária? Que a gente realmente esteja ligado e não perder essa bênção aí, que é a presença de Jesus na nossa vida, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então momento de oração. Momento de oração, né? Momento de oração, queridos. Nós vamos orar agora nesse propósito, né? De tudo que nós lemos e ensinamos durante o programa de hoje, né? Querendo sempre que você leve em consideração esse amor de Deus com a sua vida, esse amor que proporcionou nós estarmos aqui, segunda a quinta, aqui no rádio, outros irmãos e irmãs estarem aqui todos os dias, essa rádio e outras rádios estarem abertas, pregando a palavra de Deus para a sua vida. E tudo isso, queridos, é um sinal de que Jesus te ama, que Jesus quer tocar na sua vida, quer fazer algo na sua vida, quer transformar a sua existência. Então eu quero orar dentro desse propósito, sabe? Se você puder fechar os seus olhos e me acompanhar nessa oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu aqui apresento a minha vida, a vida da missionária Fátima. Amém, Pai. Em nome A de Jesus. vida dos ouvintes que nos acompanham aqui. Ô Paizinho, venha, Paizinho, venha derramar, venha chamar agora, Pai, as coisas loucas do mundo. Venha tocar os corações daqueles que estão doentes espiritualmente. Venha, Senhor, trazer a recuperação, trazer a Tua palavra, a Tua salvação para as pessoas, Pai. Nós não queremos aqui, Senhor, convencer ninguém, Pai, porque a nossa palavra não tem capacidade de convencer Nossa palavra ninguém. não é nada, Pai. Não é nada. A Tua palavra é a licença. Tua palavra, Pai. É o Espírito Santo de Deus que agora está queimando alguns corações que nos Amém, ouvem, Pai. Em nome de Jesus. que está convencendo essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Essa pessoa agora está querendo realmente se lançar diante do Pai. Se lançar e dizer: Pai, eu quero me arrepender, sim. Eu quero me entregar. nascer de novo. Cansei dessa vida do jeito que ela está. Eu quero uma vida nova. E para isso, Pai, eu não vou me suicidar ou acabar com essa vida. O Senhor é que vai me transformar. O Senhor é que vai me fazer nascer de novo. Amém. Em nome O de Senhor é Jesus. que vai mudar o meu recheio, o meu espírito. Em nome de Jesus, ouvinte, é o que eu Você vai ministro ganhar na sua nova vida. graça, nova vida. É o que Em nome de Jesus tem para Jesus. você, o que o Espírito Santo quer fazer. Abra o seu coração agora e deixe ele operar. Amém. Em de nome Jesus. de Jesus, eu ministro isso agora. Que o Senhor tenha liberdade para recriar o seu espírito, Amém. transformar a Em sua nome de existência, Jesus. Glória fazer a Deus. você nascer de novo em nome de Jesus. Eu ministro isso agora. Amém. Que a velha criatura Amor. caia por terra e que uma nova criatura, um novo recheio, cheio da presença de Deus, Então, seja nasce criado para uma em você nova agora, vida, para uma em nova nome de vida em Jesus. nome de Jesus. Receba paz. Amém. Eu repreendo Em nome agora de Jesus. toda a obra do inferno contra a sua vida, Amém. que vem trazendo agonia e falta de paz. Receba paz, mas venha buscar, vá buscar esse Deus. Vá buscar Ele, tenha comunhão com Ele, se submeta a Ele. Pai, eu ministro isso agora na vida dessas pessoas. Amém. Ô Paizinho amado, venha operar em nome de Jesus. E todo aquele que concorda com essa oração, diga assim: assim seja, ou amém. Amém. Graças a Deus. Amém, assim seja na vida dos ouvintes aí. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, muito bom estarmos juntos. Olha, aviso, dica para você. Se você perdeu algum dos programas, Isso. né, e quer ver de novo, ouvir de novo, né, um dos programas, é fácil. Você tem duas maneiras. Se você tem um Facebook, você entra lá no Facebook, digita na área de pesquisa, né?
aquela lupinha, Ministério, você digita Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Notou aí? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Vai aparecer logo a nossa página e aí você vai na seção de vídeos e ali nos vídeos você vai poder ouvir todos os áudios de todos os programas que já fizemos aqui na rádio, tá bom? De toda essa sequência bíblica e do que vem antes também. E se você não tem Facebook nem quer ter, não tem problema, você vai no nosso blog. Sabe que um blog é onde você faz postagens, né? E aquilo ali vai ficando, vai também guardando todos os programas anteriores. Então, o endereço do nosso blog você vai botar direto no navegador do seu computador assim: Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br, ok? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. E Blogspot se escreve assim: B de bola, L de lata, O de Orlando, G de gato, S de sapo, P de pato, O de Orlando, T de tatu, tá bom? E ali você vai conseguir ouvir os programas anteriores. E não esqueça que todas as quintas-feiras, às 8 da noite, nós nos encontramos para ensinar mais ainda a palavra de Deus para você pessoalmente, tirar suas dúvidas, né? Poder interagir com você tirando dúvidas. E lá na Requinte Recepções, ali no bairro do Arruda, pertinho do estádio do Arruda. Aguardamos você lá. Aguardamos que você apareça por lá. Você é o nosso convidado. Venha, é de graça. Também, né? Não há nenhuma taxa, nem matrícula, nem mensalidade, nem pagamento, nem nada. Totalmente gratuito. Traga apenas o seu desejo de aprender a palavra de Deus, né? Então fiquem todos, queridos, na graça e na paz de Jesus por hoje. Amém. E amanhã estamos de volta com mais um programa, tá bom? Até amanhã. Até amanhã. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.